Nós somos alunos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do curso de Agronomia. Nós estamos desenvolvendo um projeto que tem por título Manejo Integrado de Plantas Daninhas na Cultura do Pepino, da professora Angélica, do Departamento de Fitotecnia. Meu nome é Luana. Meu nome é Mirella. Meu nome é Clênio. Após a emergência do pepineiro na área, iniciou-se um modo de condução de cada canteiro. No canteiro 1, Luana, inicialmente fizemos fileiras duplas, com adensamento entre plantas de 30 centímetros. Em seguida, adotamos o uso do arranquio manual, com a frequência de 3 vezes na semana. No canteiro 2, de Clênio, utilizamos também do adensamento entre plantas de 30 centímetros. Utilizamos também fileiras duplas. Inicialmente, adotamos o uso do arranquio manual, até o momento em que a frequência de plantas daninhas diminuiu. Depois fizemos o uso da cobertura morta. Cobertura morta é essa que pegamos nas proximidades do galpão de máquinas e implementos agrícolas da UFRPE. Colocamos cerca de 10 centímetros de folhas de bambu e material seco. No canteiro 3, Mirella, utilizamos fileiras duplas também, espaçamento entre plantas de 60 centímetros. Inicialmente, adotamos o arranquio manual até o momento em que boa parte das daninhas tinham cessado. Em seguida, adotamos o consórcio com a cultura do alface. Semeamos o alface na horta da UFRPE por cerca de 2 semanas, até o momento em que foi transplantado para a área, juntamente com a cultura do pepino. No dia 18 de outubro, realizamos a primeira adubação nitrogenada nos canteiros. A professora Angélica disponibilizou ao grupo 336 gramas de nitrogênio para ser utilizado nos 3 canteiros, sendo 3 gramas de nitrogênio por planta. Foram feitas aberturas em meia-lua no solo e depositado as 3 gramas em cada cova feita. Mesmo após a aplicação de nitrogênio, as plantas continuaram pequenas e pouco desenvolvidas. Sendo assim, no dia 25 de outubro, nós realizamos a primeira adubação com esterco nos 3 canteiros. Esse esterco foi retirado da horta da UFRPE e foi aplicado em cada pepineiro, fazendo um círculo ao redor de cada planta. No mesmo dia em que realizamos a aplicação do esterco, nós realizamos em alguns canteiros, com plantas que já estavam desenvolvidas o suficiente, realizamos o processo de tutoração. No decorrer da semana, com a resposta da planta à adubação nitrogenada e à aplicação de esterco, nós fomos tutorando todas as plantas que se desenvolveram bem. Como foi visto que a aplicação de esterco e nitrogênio foi muito efetiva, que trouxe bons resultados aos pepineiros, nós realizamos no dia 1 de novembro, novamente, uma aplicação de esterco e, mais uma vez, as plantas apresentaram um resultado muito efetivo. Bem, a colheita do pepino foi feita em 4 dias distintos, nos dias 21, 22, 25 e 28 de novembro de 2019, em uma área que abrangeu os 2 canteiros de 8 metros quadrados e foram colhidos e computados 204 pepinos no total. Bem, em 1 hectare, usando a mesma regra de 3, seriam colhidos cerca de 127.500 frutos. Bem, para a implementação da técnica de tutoramento, foram utilizados 5 carretéis de 50 metros de comprimento cada, em uma área que abrangeu os 3 canteiros, com 8 metros de comprimento, que deu no total 24 metros quadrados. Para 1 hectare, o valor desse tutoramento seria de aproximadamente R$ 7.300. Ao pesarmos o pepino, obtemos uma média de que 4 pepinos equivalem a aproximadamente 1 kg. Se levarmos em consideração que 1 hectare nós colheríamos 127.500 pepinos, ao dividirmos esse valor por 4, obteríamos 31.875 kg de pepino em 1 hectare. Sendo assim, sabendo que o preço do quilo do pepino no Ceasa de Pernambuco está a R$ 1,20, nós obteríamos de lucro bruto R$ 38.250. Subtraindo desse valor o valor utilizado nos cordões, nós obteríamos, ao final, R$ 30.950.
A técnica de adensamento consiste em reduzir espaço entre plantas e sombrear as plantas daninhas, fazendo com que elas não tenham espaço para se desenvolver na área e também não tenham acesso à luz. Esta técnica se mostrou muito boa, pois foi observado que nos canteiros onde foi implantada a técnica, a produção foi maior. Sendo assim, ela é uma técnica bastante economicamente viável que pode ser usada em grandes áreas. Bem, a técnica da ranqueio manual provou-se ser uma técnica bastante efetiva na área, visto que, ao ter o arranquio durante 3 vezes por semana, foi observado uma redução na emergência das plantas daninhas com o passar do tempo. Entretanto, essa técnica não é recomendada para grandes áreas devido ao seu alto custo de mão de obra e o seu tempo de arranquio. A técnica de cobertura morta é uma cobertura que consiste em pegar matéria morta para sombrear o solo. Essa técnica ela consiste em sombrear o solo para que as plantas daninhas não consigam emergir ao solo. Essa técnica ela não é 100% efetiva, pois ela não controla totalmente as plantas daninhas, porém dá uma boa ajuda. Além disso, essa técnica, além de impedir boa parte do aparecimento de daninhas, ela também ajuda a manter a umidade do solo, não causando erosão no solo, para que quando vier possíveis culturas à frente, o solo esteja bom para o próximo plantio. Já o consórcio com alface foi instalado tardiamente, após diversas sessões de arranqueio manual, com o intuito de diminuir a emergência de daninhas para que o consórcio fosse mais efetivo na área. Infelizmente, devido à presença do vírus do mosaico do pepino, a instalação do consórcio com alface foi prejudicada, visto que esse vírus também atinge as plantas de alface e as mesmas não conseguiram se desenvolver após o transplantio na área. Sendo assim, elas não conseguiram desempenhar a sua função, que seria crescer e sombrear as plantas daninhas na entrelinha do canteiro. Se fôssemos falar em 1 hectare, com alface sem ser atacado pelo vírus do mosaico, seria uma forma muito efetiva de ter uma nova cultura na área que gerasse rentabilidade e de renovar os nutrientes da área. Além disso, o produtor deve ter em mente de que teria um gasto maior na instalação do consórcio para a obtenção dessas sementes e o tratamento da mesma. No canteiro 1, Luana, foi utilizado o arranquio manual e o adensamento entre plantas. Ambas as técnicas se mostraram positivas, pois com a frequência de arranquio manual de 3 vezes por semana, foi diminuindo a frequência de daninhas. Já se tratando do adensamento entre plantas, também foi bastante efetivo, pois fechou e o solo foi sombreado, diminuindo o espaço e a luz para as plantas invasoras. O canteiro também foi o segundo a nascer mais daninhas, mas após adotar as práticas de adensamento e arranquio manual foi diminuindo a frequência. O canteiro também foi muito atacado por pulgões. Nisso, a professora Angélica aplicou o Dicazol 500 a 0,01% no canteiro em questão para controlar os pulgões. O canteiro em questão também foi um pouco atacado pelo vírus do mosaico do pepino. O canteiro 2, clênio, foi o que teve a maior incidência de frutificação dentre aqueles designados à cultura do pepino, sendo responsável por cerca de 70% da produção total. A técnica de adensamento utilizada nesse determinado canteiro se mostrou propícia ao desenvolvimento da cultura do pepino. Isso porque todas as plantas que germinaram alcançaram uma altura razoável, floresceram e frutificaram, determinando assim que houve pouca ou nenhuma competitividade entre elas. Por outro lado, a competitividade entre os pepineiros e as daninhas, por nutrientes do solo, água e luz, fez com que a cultura se desenvolvesse mais rápido, florescendo em grande quantidade em uma tentativa de deixar descendentes. A cobertura morta aplicada sobre o canteiro foi pouco efetiva, pois a incidência de daninhas no local foi alta. Recentemente foi observado que o vírus do mosaico do pepino está começando a afetar algumas plantas desse determinado canteiro, principalmente aqueles que estão próximos da mata competição. O canteiro também foi atacado por pulgões, e onde foi aplicado Dicazol 500 a 0,01% para o controle dos mesmos.
O canteiro 3 Mirella possui espaçamento normal e desde o início apresentou uma menor incidência de plantas daninhas. Devido a esta condição, o canteiro 3 foi beneficiado, sendo o único a apresentar uma germinação homogênea e rápido desenvolvimento. Neste canteiro também foi utilizado técnicas de arranqueio manual, que reduziu ainda mais a incidência de plantas daninhas, chegando a reduzir a frequência de sessões de arranqueio. Contudo, o canteiro foi atacado por pulgões que estavam contaminados com o vírus do mosaico do pepino. O mosaico do pepino, CMV, é encontrado em todas as partes do mundo, sendo mais severos em países como Ásia e Europa. Possui um amplo número de hospedeiros e é transmitido por mais de 60 espécies de pulgões. É muito comum em áreas onde se produz hortaliças como o pepino e outros da família das cucurbitáceas e também da família das solanáceas. Normalmente, os sintomas aparecem mais nas bordas da lavoura, próximo a ervas daninhas e beiras de mato que servem de hospedeiras para pulgões e para o vírus. Pode ser transmitido por pulgões e um bom controle de insetos é fundamental para evitar perdas com essa virose. Mesmo após o controle do pulgão com dicarzol 500 a 0,01%, as plantas foram severamente atingidas pelo vírus. Plantas que antes se mostravam saudáveis e com bom desenvolvimento deram lugar a plantas com folhas murchas, secas e com manchas amareladas ou esbranquiçadas. E além disso, os frutos ficaram pequenos, as flores secaram e o caule ficou com um aspecto de podre. Sendo assim, a produtividade foi severamente afetada. A utilização do consórcio foi feita após a contaminação do canteiro com o vírus, e como o mesmo também ataca o alface, a espécie utilizada no consórcio, o mesmo não se desenvolveu e, portanto, o consórcio não foi eficiente. Como pontos positivos em relação ao trabalho desenvolvido, tiramos por observação da cultura desde o seu início ao fim do seu ciclo. Também podemos aplicar as técnicas aprendidas dentro da sala de aula aqui no campo. Também vimos um pouco da vivência das pessoas que trabalham no campo e também podemos desenvolver a técnica de observar, tanto na observação de plantas daninhas, no manejo delas e no controle de pragas, observando como elas atacam a cultura e como podemos controlá-las. Bem, os pontos negativos que podemos citar são a irrigação, que não foi suficiente em alguns pontos do canteiro, e também problemas oriundos de pragas, que foram os pulgões, e com a virose, que foi o mosaico do pepineiro. Gostaríamos de agradecer primeiramente à Universidade Federal Rural de Pernambuco por ter cedido lugar para a realização desse trabalho. Também agradecemos à professora Angélica por ter dado a oportunidade ao nosso grupo de estar em contato com a cultura desde o início, no seu planejamento, semeio, colheita e manutenção. Também agradecemos a ela pelo material que ela cedeu, como sementes, nitrogênio e também pela aplicação que foi realizada nos canteiros. Agradecemos também a todos os trabalhadores da horta que se dedicaram ao processo de tutoração, à preparação dos canteiros e também aos seguranças que cuidaram da área. Enfim, agradecemos a todos que se envolveram direta e indiretamente no nosso trabalho para que o mesmo fosse realizado.